Você que está em casa aí já sabe, WhatsApp, 011 99390 4545. E não esqueça seus Twitter é demais. Eu gosto de Twitter. E pode mandar crítica pra gente também que eu vou ler. Não pode ter ofensa, palavrão, atacar ninguém. Mas crítica também eu leio. Crítica, elogio, sugestão. Só mandar com a hashtag FS Rádio Brasil. Se elogiar você, tem mais chance de ser lido, né, Bem? O quê? Se elogiar você, tem mais chance de ser lido. O cara começar bem, já você é o cara, bem sério. Aí a probabilidade... Se meter o pau na gente. Melhor ainda. Aí ele gosta. Aqui? É. Pelo amor de Deus, a probabilidade de eu ler é absurda. Olha aqui, o... Vendido. Gá Centurion. A primeira, eu já vou abrir o programa fazendo uma pergunta. Tá jogando no Boca Juniors. Fazendo uma pergunta do Twitter. Tá bem. Pascoal, teremos gols de falta em 2017 com a volta do Jadson? Muito possivelmente, é um grande batedor de faltas. O Corinthians recupera um jogador que tem qualidade para isso e pode fazer essa cobrança de falta ser novamente uma arma para o time do Corinthians. Tinha sido quase que abandonada, né? Não, mas não só ele, Pascoal. O Nenê bate bem, o Robinho do Cruzeiro bate bem, o Lucas Lima bate bem. São bons jogadores. Moisés bate bem. O Guerra no Palmeiras que tá entrando bate bem, também faltas. O Felipe, o que foi? Ah, bom, desculpa, que você estava fazendo assim com o dedo, não sei o que é. Desculpa, eu me desconcentro. E o Corinthians acertou a renovação do contrato, nem sei, ele saiu faz o quê? Um ano. Um ano, certinho. Um ano. Ele saiu no final de 11 2015. meses, 13 meses. no final de 2016, praticamente. Deu 12 meses. 12 meses. Um ano e um pouquinho. 12 meses, 13 meses O Roberto Carlos falaria, eu voltei agora pra ficar. Ele saiu no final de dezembro ou começo de janeiro. Contrato de 2 anos com o Corinthians. 2 anos do Corinthians. A informação que eu tenho, que vem através da direção do Corinthians, é que são dentro das bases que o Corinthians tinha proposto a ele, um pouco até mais do que havia proposto, para acertar, para finalizar, para parar arestas, e a coisa acabou sendo definida dentro do padrão que o Corinthians imaginava. 2 anos de contrato? 2 anos de contrato. E aquele salário que o Mano tinha falado? Não, um pouquinho mais. Fechou em 450. Envolvendo luvas e salário. O que eu tô sabendo é o seguinte, que esses 450 é só salário. Tem mais 4 milhões de luvas que vão ser diluídos em 2 anos de contrato. 4 milhões de reais? 4 milhões de reais. O que vai dar um contrato final, ao final de 2 anos, de quase 15 milhões de reais. É um dinheirão. Bem investido, sozinho o Jadson não vai fazer nada. Precisa de mais gente ao lado dele. O tempo vai mostrar. Você acha que o que é barato, o que é caro. Sim. Se ele render, é barato. Você acha Se que ele tem não condição de render, vai ser caro. Você acha que ele tem condição de render com esse time? Eu acho que tem muita chance. Ele vai dar... Como seria o meio campo do Corinthians hoje, Savoia, com o Jadson? O Jadson, Gabriel... Eu jogaria no 4-2. Gabriel, depende como você quer montar o time. Eu não. Se você montar no 4-1-4-1, que eu acho que vai ser a tendência, porque ele é um discípulo do Tite, ele vai jogar só pro Gabriel. Mas ele falou uma variante ontem muito interessante para encaixar o Jadson, que é o 4-2-3-1. Porque se ele jogar com o Rodriguinho, com 2 homens... Não, mas é uma variante, não é um esquema. Não, mas ele disse que pode jogar. Como vocês escalariam? Eu colocaria ali, ó, Giroto, Felipe Bastos, Rodriguinho e Jadson. E na frente você coloca 2 jogadores ali. Pode ser o Marlone e Jô. Gabriel, Felipe Bastos, Rodriguinho e Jadson. Isso, e lá na frente você coloca aí Marlone e Jô, ou Marlone e Casim. Acabou, o time do Corinthians é esse. É esse, cara. Não descarte o Marlone, Marlone, né, não descarte o Jô jogando com o Casim. E quem que vai fazer o meio? O Rodriguinho faria o meio, o Jadson a beirada ou... Não, o Rodriguinho é titular, pô. Não, mas o que ele faria o meio? Quem faria o meio? Quem faz a beirada? Porque você vai... A escalação seria mais o Rodriguinho. O Jadson faz a beirada, como ele fez com o Tite, fez o Corinthians, pela direita. Tá, mas naquela época... Eles intercalam. Naquela época, o Corinthians tinha o Renato Augusto. Você entendeu? Agora não tem. Quem vai ser o espala desse time aí? É o Jadson. Então, provavelmente ele vai abrir o Rodriguinho. O Rodriguinho sabe fazer isso? Deve saber, né? Não tem mistério nenhum. O Rodriguinho jogava de segundo volante saúde, também. né? O Rodriguinho tem saúde para fazer então, ficaria com... Eu acho interessante, eu concordo com o Mano. O Gabriel Giroto, o Felipe Bastos, Rodriguinho, Jadson, Marlone e lá na frente o Jô. Fica interessante. Esse é o time. Agora, vocês acham que com esse time o Jadson tem condição de fazer o Corinthians elevar o Corinthians de patamar? Colocá-lo num patamar acima do que ele está hoje? Ou seja, ele é um alfa dog, é isso? Não, eu quero saber o seguinte.
O Corinthians entra como candidato para ganhar alguma coisa nesse ano? Com a contratação do Jadson ou precisa de mais coisa? Não, eu acho que o tempo vai dizer, mas com relação a essa escalação, Sr. Mani, não, mas eu acho que briga. Eu acho que briga. A minha empregada fala isso. Mas aí que tá, Sr. Mani, calma, já vou terminar a minha explanação, você vai entender. O negócio é o seguinte, o Rodriguinho, Savoia, mesmo com as limitações que o Corinthians tinha no Campeonato Brasileiro do ano passado, Rodriguinho e Marlone conseguiram se destacar. O Rodriguinho, inclusive, sendo o jogador principal daquele meio campo do Corinthians, criando jogadas, articulando o time, sendo uma referência. Isso olhando para o lado com o Giovanni Augusto se arrastando, Marquinhos Gabriel não ajudando absolutamente nada, o Christian sem fazer nada em campo. O Rodriguinho se destacou. Agora, junto com o Jadson na articulação, você tira a responsabilidade do Rodriguinho. A responsabilidade você divide com o Jadson. Claro que cresce. E o Jadson, a única dúvida que eu tenho é saber o que ele ganhou, o que ele perdeu em 1 ano e 1 mês jogando na China. Isso eu tenho um pouco de preocupação. Mas é um jogador que pensa para jogar, que enxerga o jogo, que lê o jogo. O Renato Augusto vem para a seleção brasileira? Que lê o jogo. Paulinho, idem. Paulinho também? Eu acho que essa preocupação não tem, Zé. Depende, eu quero ver. Você já viu ele voltar e jogar. Eu quero ver o Jadson voltar e jogar. Essas coisas não dá para imaginar. O que ele deixou de imagem na saída é uma situação. Agora, a volta... Sabe o que eu me surpreendo? É o Mano defendendo a volta de ex-jogador. Não, mas é que tá. Que ele sempre foi contra. Eu sempre critiquei. Ele não é um poste. Não, mas ele muda. Mas aí eu vou explicar para ele o que eu sempre defendi e continuo defendendo. Pascoal, muitas vezes quando o jogador ele sai, deixa uma excelente impressão, quando ele volta, depois de um longo período, porque ninguém faz o que o Jadson fez. O cara permanece pelo menos 3, 4, 5 anos fora. Aí quando o cara volta, ele tá diferente. Agora, quando o cara fica 1 ano somente fora, 365 dias, Pascoal, não significa praticamente nada. Então deixa eu fazer uma pergunta pra você, ver se eu entendo. Você é contra a volta do João, mas é a favor da volta do Jadson. Justamente. Mas você não entendeu, Pascoal? A lacuna de tempo que o Jô deixou quando ele deixou o Corinthians, tá certo? Quanto tempo o Jô jogou no Corinthians ali? Foi... então tem tempo. Quando tem mas tempo... Óbvio. É isso. Isso é óbvio. O jogador que sai. Mas é óbvio. Até 1 ano ele pode voltar. Não, mas é se óbvio. passa de 1 ano... Se o Tevez voltar, você ia aprovar ou não? Não, o Tevez, primeiro que eu já não gostei da contratação dele. Naquela época lá foi bacana. Mas ele não foi revelado pelo Corinthians, que o Corinthians até recebeu. O Corinthians recebe, inclusive, uma porcentagem aí pelo clube formador. O Tevez, é verdade, Benja. Pela lei do mecanismo, o Corinthians recebe. Porque tinha menos de tanto que o próprio Inter vai receber agora também nessa transação do Alexandre Pato com o clube chinês. O Inter vai ganhar 1 milhão e pouco. Aí também, mas pelo o Inter fato de ser ele é formador. Mas o Corinthians também, pela lei de mecanismo da FIFA de formação de jogadores, o Corinthians ele recebe, porque o Tevez jogou no Corinthians antes dos 23. Então o que acontece é o seguinte, você, como diria o mestre Raul Seixas, prefere ser essa metamorfose ambulante. Não, mas toda regra tem a sua exceção. Então você também não queria a volta do Tite. Eu não queria mesmo, porque eu então achei que... Então não é a exceção. Não, mas aí que tá, Benja. Com relação ao depois da Copa do Mundo o Tite resolveu voltar pro Corinthians? Então, elas passaram mais... É que o passado recente do Tite queima a minha língua, porque eu não traria o Tite de volta diante do que ele conquistou na primeira passagem. Se o Renato Augusto quiser voltar pro Corinthians hoje, você acha legal? Hoje não. Hoje já deu 1 ano, é o prazo do Jadson. Hoje é 1 ano, aí abre o precedente para que ele volte. No ano que vem. 2 anos, aí é aquele negócio que você começa a pensar. Mas agora com relação ao Jadson... O melhor você dizer o seguinte, é mais fácil para você. Depende do jogador. Não, depende do jogador. Depende, claro que depende. Porque depende da qualidade. Por exemplo, o Emerson Sheik, por exemplo. Não, aí já não dá mais. Por quê? O Sheik saiu do Corinthians em 2012, senhor Mano. Aí não pode. Não, aí não... 5 anos, pra aí que tá. Você pega aí o... 2013, porque terminou o Mundial, ele já não estava jogando a bola que ele jogou na Libertadores. Jogou 2013. Outro ano, 2013, ele... Não, Sheik não. Não, Sheik não. Mas, senhor Mano, acompanha a linha de raciocínio. Você pega ali o Jadson. É um cara que deixou o Corinthians há 1 ano, jogando o fino da bola. Esse 1 ano fora não foi suficiente para deixar o cara, teoricamente, mais rico ou mais pobre. Ele ganhou um bom dinheiro na China? Sim, mas ele volta ainda com ambição. Porque 1 ano não é suficiente para tirar o futebol de ninguém. Agora 4, 5, 6 anos Pascoal. Gente, o cara muitas vezes fica... O Jadson não tem nenhuma lesão importante. Mas não é isso, o Jadson é um cara que treina forte, o cara que se aplica no treinamento. Mas o Jadson é claro que ele vai dar certo no Corinthians. Mas eu também acho. Inclusive, eu defendi a postura do Corinthians em não abrir mão aí de 2 anos de contrato, com a possibilidade de renovar pelo 3º ano, mas aí o jogador precisa jogar muito esses 2 anos. Porque se você já renova não, se você faz um contrato com o Jadson de 3 anos agora, Pascoal, é igual aquele gato gordo que vive em armazém. Todo mundo passa, dá um pedacinho de mortadela, dá um pedacinho de peito de peru. Não tem preguiça de caçar. Lógico que dá. De armazém, claro que dá. É igual jogador. O ser humano é acomodado. A forma como você faz com o jogador, eu não acho legal. Por quê? É agressivo. Agressivo não. Ontem eu falei do negócio da musculatura. A musculatura humana, gente, como se fosse um elástico de cueca. Com o passar do tempo tende a ficar fraco. Tá escutando o que ele tá falando? Não é
não vai escutar. É agressivo com o Elástico jogador. de cueca. É Olha o que ele agressivo tá com o falando. jogador. Todo humano é assim. O jogador é um ser humano. O Silvio Eu também César, sou. ele fala que o Jadson é bom, mas não é salvador da pátria. Quem que eu comandava e organizava o meio campo do Corinthians era o Renato Augusto. Você concorda, Samuel? Eu concordo que um complementava o outro. Tanto é que muitos gols do Corinthians, o Jadson foi o líder em assistências na temporada. Então, é um jogador que você tem que respeitar. Agora, evidentemente, quando você tem alguém para dividir, e o Renato Augusto era um cara que também raciocinava, porque tem jogador que joga no instinto, joga a bola para frente e vai resolvendo a parada naquele momento. Tem jogador que pensa para jogar, que vê antes, antevê a jogada. O Jadson é assim e o Renato Augusto é assim. Quando você une dois, né, não independe só de treinamento, de repetição, de trabalho durante a semana, os caras entendem o jogo. E claro que o Renato Augusto também era muito importante. Acho até que o Rodriguinho também tem essa característica. E aí vai ao encontro daquilo que o Mano falou, que um pode ajudar o outro. Ô, Pascoal, Senhor. o Carlito Garcia fala aqui, ô Benja, pergunta pro OP se o Corinthians jogaria com Gabriel, Rodriguinho, Marlone, Jadson, Guilherme e Jô. Eu acho difícil o Guilherme começar o jogo pelo time do Corinthians. Porque todas as vezes que o Guilherme começa uma partida, ele não consegue desempenhar. O Guilherme, para mim, é um jogador claramente para entrar no segundo tempo. Um jogador que não é para iniciar a partida. Ele não tem gás para jogar o tempo todo. Caixa. Eu não consigo... Gente, sem contar, né, Pascoal, que ele tem um histórico de lesão grande. Você arma um time para colocar o Guilherme como titular, ele se machuca, e aí? O cara te quebra as pernas, entendeu? O Carilli ninguém deixou, discute a técnica o Fábio do- Carilli Não, deixou ninguém claro discute aqui, isso. O deixou Guilherme- claro o que ele não vai Guilherme ser tem- titular. Isso, ele disse isso ontem. Ninguém discute a técnica do Guilherme. Para mim, o Guilherme pode jogar... Se tiver um centroavante e um cara para jogar perto do centroavante, o Guilherme joga. Agora, se você botar o Guilherme para correr do lado do campo, ele ajudar a voltar na marcação... mas esse é o problema, esquece. Pascoal. Agora, quanto a essa posição que vocês estavam discutindo do Rodriguinho, que o Corinthians tem... Quando o Corinthians com o Tite, o primeiro cara que quando perdia a bola, o time do Corinthians perdia a bola, quem é que corria para vir aqui para ajudar o volante? O primeiro cara que perdia a bola. Perdeu a bola aqui, já tinha posicionado aqui para vir, né? O Renato Augusto já... O cara mais lúcido taticamente no time do Corinthians era o Renato Augusto. Sim, O time perdia a bola, ele vinha e se posicionava para dar sustentação para o Não, volante. e com a bola nos pés, o que acontecia? O Jadson tinha um time que poucos jogadores têm. Ele jogando pela direita, ele nunca jogou pela direita. São Paulo tentou, mas nunca foi bem. Ele se metia atrás, na diagonal, atrás dos dois volantes adversários. E aí o Renato Augusto Encontrava toda tocava hora. a bola. E às vezes se invertia isso daí. Quando a jogada era desse lado, era o Renato Augusto que fazia isso aí. Então o Corinthians tinha um desafogo muito Se grande. o Rodriguinho conseguir, eu acho que o Rodriguinho tem capacidade de entendimento disso. Se ele conseguir ter essa leitura de posicionamento, e eu acho que é possível. Aí ele é bom jogador, Rodriguinho. Eu acho que é possível que ele tenha essa leitura de posicionamento. Com o Rodriguinho, os dois armadores, o Rodriguinho e o Jadson, eu acho que o Corinthians ganha. Engraçado, né, mano? Como a gente tá falando aqui, uma coisa que é impressionante. A gente tá falando do Felipe Bastos e jogar ao lado do Gabriel, né? E a gente tá esquecendo do Michael na seleção, que joga uma enormidade. Eu falei aqui, você Joga que uma não ouviu. enormidade, Eu tinha cara. falado E a gente tá mais. esquecendo Tem esse o moleque que Marcial, jogou até tem São Paulo, o Camacho. esse Eu preciso Mantuan, chamar- que joga uma enormidade. O preciso Michael é o chamar- segundo volante, é um cara de saída. Eu preciso chamar o... Assim como o Marcial também, Antes de né? eu chamar o Fernando Caetano, as pessoas te corrigindo, meu menino. Com relação aqui? O Leandro Alvim Gomes falou, o Chega saiu do Corinthians após o primeiro semestre de 2015. 15? Ah, eu tinha uma não é, lembrança que ele ficou... Não, Ele É, tinha voltado do recentemente. Botafogo, do empréstimo do foi Botafogo. É isso mesmo. Ele É verdade, mas, ô Ben, já que o Sheik, a última bola que ele jogou mesmo no Corinthians foi no término da Libertadores. Mas no o final que de interessa 2012 já no futebol ou Mundial. tempo? Isso que eu não entendi. Não, então, É o que? Não, é o Ei. futebol. É o futebol. A palavra é qualidade, essa é a palavra. Mas o Sheik, cara, não dá pra questionar o potencial que ele, Jorge que ele Henrique, já por demonstrou. exemplo, pra dar uma experiência, Também não. toque experiência. Também Olha, eu não. vou dizer um negócio pra vocês. Vê lá, o Christian, quando voltou pro Corinthians, ele não jogou a mesma bola que ele jogou na primeira passagem. O Elias idem. Eu vou dizer um negócio Pode pra pegar vocês, hein? inúmeros outros jogadores. E o Né? Elias tinha negócio saído há pouco sério. tempo, hein? Pois é. Emerson Sheik, eu preciso fazer as contas depois. Eu acho que entra como um dos 10 jogadores mais importantes da história do Corinthians, cara. Não entra, hein? Ah, ele Dos marcou 10 dois gols na importantes, final da Aquele gol Libertadores, que hein? ele fez contra o Santos na Vila. Dos 10 mais e importantes os dois da contra o Boca na história do Libertadores. Corinthians. É a Libertadores. Entra, entra Emerson Sheik. O gol da classificação e os dois gols da na final final. contra Eu o Boca. colocaria. Ainda deu mordida no zagueiro. Não, mas o jogo mais difícil foi contra Foi o no Schiavi, Santos. não E foi? não esquece que o Não, gol foi do no Schiavi, Romarinho na lá, Vila. e o gol do Os caras não Romarinho, tavam mais- e o não, gol tava do assim, Romarinho mas na foi o gol dos caras, Bomboneira foi passe do Sheik também.
Não, o Sheik jogou muito. Não O dá pra Sheik questionar que ele jogou no faz Corinthians. uma lista. Eu não tô falando dos 10 jogadores mais Não, eu acho que você tem razão. Eu acho que importantes. você Você não falou melhores, falou em grau de importância. E pra mim o Emerson Sheik joga muito. Mas de importância do Corinthians, ele entra entre os 10 maiores, sim. Se bobear, Ele tá entra- bem mais abaixo. Ele joga Emerson muito. Sheik está na história do Corinthians. E ele orienta muito bem dentro de campo. Não tô falando fora, guerreiro, dentro de campo. não pipoca, faz gol, Mas não tá é em nenhum time, iluminado. velho. Hã? Hoje não tá em nenhum time. Não, uma pena. É uma pena, porque tem qualidade. Vamos para Assunção, no Paraguai, com meu querido amigo Fernando Caetano, que